A paz do Senhor, irmãos, mais uma semana que nós vamos estudar a palavra de Deus. Então, nós já vamos começar com o texto base, porque com certeza você já viu aí o tema da lição dessa semana aí no título do vídeo, que é Participantes da Natureza Divina. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. E esse texto base se encontra lá em 2 Pedro 2, no verso 14. E qual é o objetivo dessa lição? É compreender que o fato de nos tornarmos participantes da natureza divina por meio da nossa vida que recebemos em Cristo Jesus, nos torna aptos a cultivarmos a fé cristã, primando por uma vida de santificação. Então é isso que nós vamos refletir aqui no estudo de hoje. Pedro, quando ele estava escrevendo essa carta, ele está relatando que ele passou por um amadurecimento. Nós podemos reparar isso, se nós compararmos com o antigo Pedro, com o novo Pedro, as atitudes, as ações, as palavras, nós vemos que Pedro passou por um amadurecimento. E nessa segunda carta, ele está nos convidando para um amadurecimento também. Então aqui, voltando ao título, nós somos participantes da natureza divina. Você já reparou isso? Você já parou para refletir nisso? Que eu e você somos participantes da natureza divina? Abre sua Bíblia aí em Gênesis, no livro de Gênesis, é bem facinho de abrir, né? Gênesis, no capítulo 2, o verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Então volte aqui. Nós fomos feitos do pó da terra. Eu e você somos apenas pó, mas Deus nos chamou para a sua natureza divina. Nós que somos apenas uma mistura de pó com água, sem o fôlego de Deus, o que somos nós? Mas nós, mesmo sendo pó, fomos chamados para uma natureza divina. Mas e aí, o que é uma natureza divina? O que seria isso? O que é se tornar participante de uma natureza divina? Bom, basicamente é que as características de Deus, as qualidades de Deus, as virtudes de Deus, elas passam a ser reais em nós, em nosso ser. Mesmo nós sendo pecadores e falhos, as características de Deus, elas passam a existir em nós. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Então, essas características, essas realidades, elas passam para nós. Mesmo nós sendo completamente opostos disso, porque o pecado que habita em nós nos faz ser completamente opostos. Nós não temos domínio próprio, nós não temos perseverança e nem piedade, e muito menos amor em nosso coração. Mas quando nós reconhecemos Jesus, quando nós nos conectamos com Deus, nós passamos a ter essas virtudes, nós passamos a ter essas características. E isso tudo é graças a Deus. Então, bom, não sei se você já teve a oportunidade aí de folhear a sua lição bíblica. Até digo a você que não tem a sua lição bíblica física, te digo que ela esgotou. Chegou aí essa notícia para mim de que foi esgotada. Glória a Deus que se esgotou, porque muita gente comprou, mas infelizmente você que não tem essa lição não terá como adquirir. Eu normalmente deixo o link, da editora Promessa aí para quem quiser comprar, porém já foi avisado que o estoque foi esgotado. Então, o que eu recomendo que você faça é acompanhe o vídeo aqui no meu canal, e também tem um canal da Adventista da Promessa, que eles são os pastores que escrevem a lição, eles dão os estudos, e também lá no site da Adventista da Promessa também tem slides, tem materiais de estudo, tem um podcast, tudo sobre o estudo, tudo sobre esses estudos, sobre essas lições. Então, caso você não tenha a sua lição física, tem todas essas formas de você estar estudando também.
Então agora bora lá para o primeiro tópico. Essa lição tem 4 tópicos, então eu vou tentar dar uma resumida, mas é um pouco difícil para mim resumir as coisas. O primeiro tópico é o segredo do crescimento. Qual é o segredo do crescimento? Eu acredito que há muitos segredos para se crescer, né? Assim como um agricultor, ele sabe que para determinada planta precisa de tanto de água, tanto de sol, tanto de terra, precisam de coisas específicas, assim também é o Senhor conosco, né? Assim também é o crescimento em nós, em conhecimento, em paz, em harmonia, em alegria, em amor, na presença de Deus. Então, eu acredito que algo que nós devemos primeiramente reconhecer é: nós somos pecadores. Eu não sei se isso soou como um segredo para você, talvez não, espero que não. Mas se para você for um segredo, sim, você é pecador. Você e eu somos pecadores e eu acredito que esse é o primeiro passo para nós aprendermos a crescer. Abra sua Bíblia em 1 João 8. 1 João 1,8 no caso. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. A verdade não está em nós. Então, nós devemos confessar que nós somos sim pecadores, porque senão a verdade não está em nós. Esse é o primeiro passo para nós aprendermos a crescer. Esse é o primeiro passo, é o primeiro start para nós entendermos que nós precisamos melhorar. Nós somos pecadores, nós erramos. E quando nós olhamos para o nosso próximo, nós tendemos a procurar os defeitos que tem nele, procurar os erros que tem nele. Mas primeiro, se nós repararmos em nós, nós vamos ver todos esses erros e talvez muitos outros. O espelho, ele não serve só, né, para nós vermos a nossa beleza, mas também os nossos defeitos e que nós possamos corrigi-los antes de chegar lá, né? Por exemplo, quando você está escovando o dente ali, você precisa reparar se não tem nada sujo, você repara se você tirou as remelas dos seus olhos. Então, reconheça que você é pecador e você verá que o crescimento vai fluindo. Porque quando nós estamos olhando muito para o próximo, quando nós estamos olhando muito para os defeitos do outro, nós acabamos nos esquecendo dessa verdade, que eu e você erramos, que eu e você somos pecadores. Então, o primeiro passo é: reconheça que você é pecador. A segunda verdade que eu gostaria de compartilhar com você, que é o segundo segredo, é que nós não somos mais escravos do pecado. Esse eu também não sei se é um segredo para você, esse eu espero que não seja. Mas nós não somos mais escravos do pecado, nós não estamos mais sob o domínio do pecado. Vamos ler lá em Romanos 6, 22. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Então nós somos servos do Senhor, nos dá bons frutos, nos levam à santidade e à vida eterna. Já os frutos do pecado, como nós já sabemos, nos levam à morte, nos levam à perdição, nos levam à confusão, nos levam a não saber nem mesmo quem nós somos. Então, nós não somos mais escravos do pecado e isso nos ajuda muito a crescer. Porque, bom, eu reconheço que eu sou pecadora, eu peco, eu erro, mas eu não sou escrava dos meus pecados, eu não sou escrava dos meus erros, eu não estou presa nisso. Eu preciso reconhecer, vamos supor que eu contei uma mentira, então eu preciso reconhecer que eu sou mentirosa, eu preciso me arrepender dessa mentira que eu contei e entender que eu não sou mais escrava daquela mentira. A verdade agora está em mim, agora eu preciso confessar o meu pecado e não mentir mais. Porque eu não sou mais escrava da mentira, porque a verdade já me libertou. O terceiro segredo que eu gostaria de compartilhar com você, que lendo assim a lição, lendo a Bíblia, me foi sendo falada e que eu acho que é algo tão difícil da nossa mente entender, que é possível viver em santidade. Quando nós pensamos em santidade, a gente sempre pensa que é impossível mesmo. É muito natural nós pensarmos, é impossível viver sem pecar, é impossível viver sem errar, é impossível viver em santidade. Mas essa é uma verdade que está na Bíblia, é possível, é possível. Então, por mais que seja difícil de nós aceitarmos essa realidade, é verdade. Nós podemos viver em santidade. Vamos ler aqui 2 Pedro
1:3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para vida e para piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, o próprio Deus nos deu tudo o que é necessário para nós vivermos uma vida piedosa, para nós vivermos uma vida em santidade. Então, se nós reconhecemos que nós somos pecadores, se nós entendemos que nós não somos mais escravos do pecado, a santidade ela se torna possível, porque eu sei que eu erro, mas eu vou continuar tentando não pecar. Eu vou continuar tentando porque eu sei que eu não sou mais escrava desse pecado, eu não sou mais escrava do meu vício, eu não sou mais escrava das mentiras, eu não sou mais escrava do meu passado. Porque Jesus, ele não me condena pelo meu passado, mas ele me chama para uma nova vida. Ele me chama para uma nova realidade, uma nova natureza. O segundo tópico é o empenho no crescimento. O empenho, né? O esforço. O que você faz para o seu crescimento acontecer. O cristão não deve viver a fé cristã de maneira acomodada. Então, não sei se isso vai soar para você um bom ou não sei se isso vai soar... Ixi, agora eu perdi a palavra. Mas eu não sei se isso vai soar bem ou mal para você. Mas o cristão, ele não deve ficar só sentado no banco da igreja. Ele não deve só ir aos sábados ou domingos ou quartas ou quintas, não sei que dia é o culto que você frequenta. E isso é isso, a vida do cristão não pode ser acomodada. A orientação expressa no início do versículo 5 é clara. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar. Empenhe-se, esforce-se, trabalhe para que você possa acrescentar. Quando Deus chama uma pessoa, quer que ela faça todo o esforço possível para obedecer ao seu chamado e que ela o faça sem demora. Então Deus nos chama para o trabalho, para conhecermos a verdade, Deus nos chama para a obra e assim é que nós crescemos. Nós não temos como crescer parados, sabe? Nós não temos como crescer sem vitamina, nós não temos como crescer sem... uma árvore não cresce sem arar a terra, sem ser regada, sem receber a luz do sol. Então nós devemos trabalhar por isso, nós devemos nos esforçar para isso. Nós não podemos nos acomodar. O cristão não foi chamado para ficar sentado, o cristão não foi chamado para ficar aqui, ó, só esperando cair do céu. O cristão foi chamado para o trabalho, para a obra. É por isso que Deus fala para nós despertarmos, para nós acordarmos, para nós levantarmos, porque nós não fomos chamados para ficar deitados, para ficar parados esperando as coisas acontecerem. Nós temos que fazer elas acontecerem. O esforço para viver a fé cristã de modo irrepreensível, como sal da terra e luz do mundo, cabe a cada cristão. Então, Jesus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo, mas cada um de nós deve nos esforçar, cada um de nós deve nos levantar, nós devemos nos levantar e ser a luz, e ser o sal da terra. Nós devemos imitar Jesus. Então, agora indo para o terceiro tópico, que é as qualidades do crescimento. Então, quais são as qualidades do crescimento? O primeiro que eu posso pensar e compartilhar com você é nos parecer com Jesus. Não há nada melhor do que conhecer alguém que se parece com Jesus, porque essa pessoa é bondosa, amorosa, mansa, humilde e ainda é cheia do Espírito Santo. Ela te corrige quando necessário, ela te ajuda, ela te levanta. Então, se é bom conhecer alguém que se parece com Jesus, também é muito bom ser uma pessoa que se parece com Jesus. Então, a melhor qualidade, né, do crescimento é isso, é se parecer com Jesus. E essas qualidades que foram citadas lá em 2 Pedro 1, do verso 5 ao verso 7, que nós lemos lá no começo da lição, elas são qualidades que vêm diretamente do Espírito Santo, que vêm diretamente de Deus. E aqui na lição, ainda na página 17, diz assim: elas representam o sentimento e o caráter de Cristo, que nos inspirou por seu exemplo a viver de modo digno e coerente. Então, quando nós olhamos para Jesus, quando nós colocamos o Cristo como nosso exemplo, nós passamos a viver de uma maneira digna, nós passamos a viver de uma maneira coerente,
O coerente é nós sermos cristãos, sermos conhecidos como cristãos, mas nós também agimos como cristãos. E agir como cristão é nos parecer com Cristo. E agora nós vamos para o quarto tópico, que é os obstáculos do crescimento. E para isso, nós vamos ler 2 Pedro, o capítulo 1, mas agora do verso 8 até o verso 10. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então, quais são, os obstáculos? A improdutividade e a inoperância, Nós não fazemos nada. E quando nós estamos buscando nos parecer com Jesus, é exatamente o oposto que acontece com nós, porque elas vão impedir que nós venhamos a ser inoperantes e improdutivos. Nós vamos ser úteis, nós vamos ser trabalhadores. Aqui no verso 9. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Então, um dos nossos obstáculos é a cegueira, é nós não vemos a graça de Deus, é nós não vemos a bondade de Deus e nós esquecemos da purificação dos pecados. Nós esquecemos que há perdão, nós esquecemos que nós não somos mais escravos. E o último verso que nós vamos ler. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Então só tropeça aqueles que fazem aquilo que é o contrário que está falando aqui. Aqueles que não olham para Cristo, aqueles que não buscam a Cristo, esses tropeçam. Aqueles que estão sendo improdutivos, esses tropeçam. Aqueles que olham para trás, esses tropeçam. Então aqui Pedro, usado por Deus, está nos chamando a olhar para frente, para que nós não venhamos tropeçar. E aqui na página 18 diz: por nossas próprias forças isso não seria possível, mas a natureza divina em nós muda essa realidade. Então, por nós mesmos, pelo nosso próprio esforço, pelo nosso próprio trabalho, nada disso seria possível. Nenhuma dessas virtudes poderiam ser alcançadas, mas pela natureza divina que o Senhor, com a sua bondade, nos deu, isso se torna real. Nós podemos alcançar essas virtudes, nós podemos viver uma vida pura, nós podemos viver uma vida santa, buscando nos parecer com Jesus, porque o próprio Deus nos deu a oportunidade de participar dessa natureza divina. Então agora, nós vamos aqui para essa parte da lição, que é para avançar em santificação, confie. Para você avançar no seu processo, para você avançar na sua santidade, você precisa confiar. Mas não confiar em qualquer coisa, confiar em Deus. Na luta contra o erro e no propósito de nos tornar imitadores de Jesus, não estamos sozinhos. Deus nos ajuda. Então é nisso que nós devemos colocar a nossa confiança. É difícil? Sim, é difícil, mas é possível. Antes era impossível nós alcançarmos isso. Antes era impossível nós nos achegarmos a Deus dessa forma, mas agora, através de Jesus, se tornou possível. Então, quando nós estivermos ali lutando contra o pecado, quando nós estivermos ali lutando contra a nossa carne, nós temos Jesus para nos ajudar, nós não estamos mais sozinhos. E agora, indo para outra parte, para avançar na santificação, colabore. Então, nós devemos colaborar. Aqui diz: cabe ao servo de Cristo se empenhar para se tornar parecido com o Mestre na vida presente. Então, aqui nessa terra, aqui agora, você deve se parecer com Jesus, você deve se parecer com o seu Mestre, com aquele que você segue. A santificação exige colaboração e empenho da nossa parte, que foi ali o que nós falamos ali no começo, um pouco antes. Que nós precisamos nos empenhar, nós precisamos nos esforçar. Deus, ele já fez o que era impossível para nós, mas ele pede para que nós façamos todo o possível para nos achegar a eles, amém? Então agora nós vamos para o desafio da caminhada. Esta lição
nos ajudou a refletir sobre a importância de se viver a fé cristã com virtudes que propiciam ao cristão tornar-se cada vez mais parecido com Cristo. O Evangelho nos instiga a imitá-lo e não aos ídolos da nossa geração. Somos participantes da natureza divina. O nosso desafio para a caminhada é fazer uma retrospectiva de nosso comportamento nos últimos dias, a fim de tentar responder a seguinte pergunta: o modo como eu tenho tratado as pessoas por meio das palavras e ações tem refletido o comportamento de Jesus? Esse desafio, ele é um desafio para a nossa caminhada cristã, é um desafio para a nossa vida. Nós sempre devemos nos perguntar: será que eu estou refletindo Cristo no lugar onde eu estou inserido? Será que eu estou refletindo Cristo através das minhas palavras, através do meu comportamento, através da minha postura? Será que eu tenho respeitado? Será que eu tenho desrespeitado? Será que eu tenho tido essas virtudes que estão ali falando em 2 Pedro 1, do verso 5 ao verso 7? Pode ser que eu não tenha todas, mas se eu tiver pelo menos uma, me esforçando para ter mais uma, já tem parte do caminho andado, né? Mas é o que nós devemos buscar, a presença de Deus e as qualidades de Deus, porque Ele nos prometeu essa natureza, Ele nos prometeu, nos fez promessas grandiosas, esplêndidas, maravilhosas, e cabe a nós nos esforçarmos ali no nosso máximo para que nós venhamos sim cada vez mais participar dessa nova natureza, participar dessa nova realidade e que nós tenhamos o caráter de Jesus em nosso coração. Então vamos todos agora fazer uma oração, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Deus, por este estudo que tem nos instigado, Pai, a te buscar mais e a nos parecer mais contigo. Deus, eu te peço que o teu Espírito Santo venha trabalhar em cada um de nós. Pai, nós sabemos que nós somos pecadores e nós sabemos que nós erramos, nós constantemente erramos. Mas eu sei também, Pai, que o Senhor me ama e me livrou da escravidão do pecado. E eu não sou mais escrava da minha raiva, da minha preguiça, do meu vício, das minhas mentiras, dos meus erros. Eu não sou mais escrava, Pai, dos pecados, Pai, impuros, Deus, que estavam sobre mim. Porque o Senhor Jesus me libertou. E hoje eu sou capaz, eu tenho força, mas não que vem de mim, mas que vem de Ti, Deus. Eu posso Te buscar, eu posso Te adorar, Deus. E que, Pai, esta pessoa que está ouvindo, que está aqui orando comigo, Pai, que o Teu Espírito Santo venha moldar o coração dela, Pai, de acordo com a Sua vontade, Deus. Venha mudar em nós, Pai, aquilo que não Te agrada, Deus. Que nós venhamos renunciar às coisas que nos afastam de Ti. Que nós venhamos entregar tudo por Ti, tudo para Ti, Jesus. Tu és santo, soberano e eterno. Amém. Que o meu coração e o seu permaneçam em chamas até a volta de Cristo. Amém.